Olá, graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Encerramos o livro dos Atos. Paulo chega à ilha de Malta, por naufrágio, né? E tem aquele incidente que os nativos da ilha esperavam que uma serpente, quando eles fizeram uma fogueira, ela se apegou à mão de Paulo, né? Ela mordeu a mão de Paulo. Eles esperavam que Paulo morresse, dizendo que se o próprio oceano, né, o Deus do mar, não conseguiu matá-lo, né, a justiça ou a providência, né, uma outra deusa, né, teria que executá-lo de uma forma ou de outra. Por isso a serpente o pica. Eles esperam, Paulo sacode a serpente no fogo, eles esperam que Paulo morra. Paulo não morre, e aí o inverso acontece. Agora então eles pensam que Paulo é um deus. Isso não é coisa dos nativos, não. O ser humano, ele é assim, ele é extremo. É muito comum esse extremismo no ser humano. Se não é uma coisa, obviamente é outra. Normalmente o equilíbrio é um pouco difícil de encontrar. Mas depois de todos esses acontecimentos, Públio, o governador, o líder ali local da ilha, tem um pai que está com disenteria e Paulo cura os enfermos quer dizer, toda viagem Deus está manifestando, né? Até mesmo depois de um naufrágio, né? A cobra pica, o veneno não tem efeito, daqui a pouco é usado para curar as pessoas da ilha, pregar o evangelho. Este é o evangelho, este é o poder de Deus. Por fim, Paulo chega em Roma, em Atos 28, a partir do versículo 16. A partir do versículo 16, então, ele chega em Roma, né? Passa pela Praça de Ápio, né? E das Três Vendas, e ele vê os irmãos já a partir dali. E aí ele recebe permissão para morar por sua própria conta. Obviamente ele estava em prisão domiciliar até o dia do julgamento, até quando o julgamento acontecesse. Não tinha nem noção de que seria rápido. O imperador César não iria, o imperador não iria ouvi-lo imediatamente. Então, por conta própria, ele tem que alugar um local e ficar ali, e também pagar as custas do soldado estando ali, porque o soldado tem que acompanhá-lo, porque ele está em prisão, né? 3 dias depois, versículo 17, ele convoca os principais dos judeus, obviamente das sinagogas, né, que estavam ali em Roma, ou da sinagoga que estava ali em Roma. E assim que eles estiveram reunidos, Paulo então alega que ele está ali não porque ele foi contra nenhum costume dos pais, né, nenhum costume paterno, mas porque os judeus o acusaram de forma que não tinham como provar. Eles dizem que não receberam nenhum tipo de carta, nenhum tipo de recomendação contrária. E aí Paulo então vê a oportunidade porque eles também pedem, mas nós queremos te ouvir. Por que nós queremos te ouvir? Porque agora você representa uma crença, né? É interessante, a partir do versículo 22, estes principais judeus, esses líderes da sinagoga, estão ali dizendo: mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Aqui a ideia de seita era uma seita judaica. Então a ideia, o cristianismo primitivo era visto como uma seita dentro do judaísmo. E é assim que os líderes de Roma ainda veem a fé cristã. Ele diz: olha, essa seita está sendo contestada o tempo inteiro. Tendo eles marcado um dia, versículo 23, foram um grande número ao encontro de Paulo, ao lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, o dia inteiro. Isso aqui foi uma imersão, né, no dia de hoje. Isso aqui foi uma conferência apostólica, né? Paulo faz uma conferência apostólica da manhã até a tarde. Lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus.
procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés. Gente, nós precisamos conhecer a Escritura toda, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos no que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saíssem, Paulo lhes disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Versículo 30, durante 2 anos, olha o tempo que Paulo teve que esperar. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado. Aluguel é coisa antiga, eu sempre disse isso para os meus queridos. Aluguel é coisa antiga, né? Que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus com toda ousadia e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Portanto, fechamos o livro de Atos. A partir de amanhã começamos as cartas, né, apostólicas, e aí as cartas têm muita coisa a nos dizer. No entanto, onde chegamos até aqui, parte da história original, inicial da igreja, extremamente importante, linda, bela, claro, cheia de perseguições, né, dificuldades, morte, mas é o natural, né? Eu disse hoje pela manhã, conversando aqui em casa, que a igreja deve fazer o seu papel, né? Nós já temos as resistências naturais e as perseguições naturais. Nós não precisamos nos envolver em mais nada, não precisamos criar mais nada. A igreja deve fazer o seu papel. Os líderes humanos são passageiros, os sistemas humanos são passageiros. O que permanecerá é a palavra do Senhor, a vontade de Deus e a igreja do Senhor. Deus abençoe você.